Pensando que é fácil, né? Lindinha não fez as cocadas, porque Lindinha tava na correria, né? De material, de exames, primeiramente, saúde. E agora é o que? Amanhã é o que? Sábado. Olha como eu tô aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha. Aí, ó. Coco. Fora que a cria já levou um tanto na frente e na bicicleta aqui, ó. Vendo aquelas éguas. Com 2 caçoar nas costas. De coco. Pra amanhã fazer, né? Achei que Lindinha parou, foi delícia da linda. Parou não, viu, gente? Eita, Glória. Lindinha só tava na correria. Exame, saúde, filho, pai, tio. E aí, ó aqui como eu tô. Olha lá, a outra cria lá com mais coco lá, ó. Olha lá, ó, levando lá, ó. E eu tô aqui, ó. Só que já doeu as costas. Misericórdia. A mulher tá esperando na frente? Coco. Ah, meu Deus.